Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, Senhor, tua misericórdia se renova a cada manhã, e nós somos gratos por isso, porque você nos amou primeiro, porque você é o próprio amor, porque você de nós não desistiu, Senhor. Obrigada, Pai, por essa noite. Obrigado por tua bondade nos perseguindo e nos alcançando todos os dias de nossas vidas. Nós somos testemunhas, Senhor, da sua bondade. Nós somos provas de que você é real, de que você existe, de que você nos amou, de que você cuida de nós, de que você se levanta todos os dias, que nós nos levantamos todos os dias com essa certeza de que não estamos sozinhos, de que você é conosco, de que não importa o que vai acontecer naquele dia, mas você está conosco e você não nos deixa jamais. Você é bom. Você é bom e nós desfrutamos desse amor, dessa bondade. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Eu sei que eles têm provado da sua bondade. Porque você é bom, Senhor. Porque você não dorme. Porque você cuida de nós enquanto nós dormimos. Te agradecemos, Rei de amor. Te agradecemos, Pai de bondade, te agradecemos, Senhor nosso, porque podemos levantar as nossas mãos em adoração a Ti, Pai, e em reconhecimento ao Seu poder, à Sua presença. Não estamos sozinhos nessa vida, não. Estamos com você, você está conosco em todo o tempo. Provamos da sua presença, provamos da sua fidelidade, a sua fidelidade de geração em geração. Obrigado por essa noite. Nós somos gratos a você e sabemos, Pai, que coisas grandes você tem para nos acrescentar nessa noite. Te damos graças por isso. Em nome de Jesus, dê um brado de vitória aí, queridos. Aleluia! Agora eu faço como a Lusca. Aleluia! Sei fazer como ela não, mas tudo bem, né? Que vale a intenção. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Vocês estão bem? Tem provado da bondade de Deus? Tem provado da fidelidade de Deus? Tenho certeza que sim. Eu não preciso nem perguntar isso. Essa é uma pergunta sem sentido, porque todos os dias nós provamos da bondade de Deus. O fato de levantarmos, o fato de existirmos, o fato de respirarmos, já é prova mais do que suficiente da bondade de Deus. Amém? E nessa noite nós vamos tratar de um assunto que nós começamos lá sexta-feira no culto de mulheres. Quem estava? Pois muito bem. Então você que esteve no culto de mulheres, vamos ouvir de novo, mas a palavra de Deus diz que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Mas enquanto eu estava pensando sobre esse dia de hoje, e quem é pregador nunca quer, né, repetir aquilo que Deus compartilhou em determinado momento. Mas, sabe que Deus quer que toda a igreja escute e receba da parte do Senhor acerca daquele mesmo assunto. Amém? Vocês estão animados ou não? Ai, Jesus. Então, coisas grandes Deus vai fazer no nosso meio. Amém? Então, eu comecei dizendo que eu ouvi uma frase essa semana e ela ficou no meu juízo. Você é assim também, né? Porque isso é a prática de meditar na palavra. Na verdade, a frase não era uma palavra escrita aqui, mas me fez refletir. E Deus, não sei como é que Ele faz com você, mas comigo Ele faz assim. Às vezes,
ele traz uma única palavra. E essa palavra é suficiente para eu ficar pensando, ruminando. Daqui a pouco, Deus tem um monte de versículos que encaixa, faz um link perfeito sobre aquilo que ele trouxe a princípio. Então, sabe, queridos, quando Deus traz uma palavra para você, e talvez você diga assim, muito religioso, mas essa palavra não é uma palavra da Bíblia. Mas Deus pega as coisas naturais para explicar as espirituais, amém? Você concorda? Então eu vi a seguinte frase, Natália. A seguinte frase. Eu vou adiantar, certo? Ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola. É de Rubem Alves. E ele tem um livro que é com esse título. E aí eu fiquei pensando sobre a ostra. Todo mundo aqui sabe, não precisa ser um expert nem ter doutorado para entender que a ostra é uma pérola que não é dessa. Valiosíssima, não é assim? E ela é valiosíssima porque ela é produzida dentro de uma ostra no fundo do mar, né? Então, não estou agindo fora de fé com o que eu vou dizer, mas eu acho que aqui não tem ninguém, talvez tenha, né? Eu esteja... Aqui tem alguém que tem um colar de pérolas legítima. Ninguém... Porque um colar de pérolas, verdadeira, original, tirada da ostra, é muito, muito, muito cara. Aí a gente se enfeita com as pérolas que não são de verdade, mas para mim fez o mesmo efeito, porque eu estou me sentindo assim, a própria rainha de Sabá, não é? Mas essa frase, ostra feliz não faz pérola, me fez refletir. E eu comecei a pensar sobre isso e entender que a pérola, entender não, tive que olhar, né? Mas a pérola, ela é feita, constituída, daquela impureza que entra no corpo da ostra. Uma areinha, qualquer coisa. Entrou sem querer no corpo da ostra. Ostra tem corpo, gente. Lá dentro da ostra. E aquilo machuca a bichinha. Então, o que é que Deus, em sua infinita sabedoria e inteligência, Deus não cuida só de nós. Nós somos a coroa da sua criação. Mas Deus vê tudo. Toda a sua criação e ostra é a criação de Deus. Amém? E Deus vai e dá a ela a sabedoria de ela se reinventar, ressignificar. Isso como eu estou falando bonito. Entendem? Então, nada mais é do que uma defesa da ostra. Ela levanta dentro dela substâncias que vão, não é o nome? Envolver, meu irmão sabe demais, pensa, te amo. Envolver aquela coisa que está dentro dela para que não a machuque, para que alivie a sua dor. Vocês entenderam? Vocês já tinham pensado sobre isso? Interessante demais. E por causa disso, eu comecei a pensar e veio para mim a seguinte frase: levantar muros e tapar brechas. Olha mesmo, uma ostra, nada a ver. A ostra feliz, ela não faz pérola. Se a ostra não tem nada fora do normal dentro dela, ela não vai produzir a pérola. Então, ela está feliz sem dor. Mas, o fato dela produzir a pérola, que é riquíssima e valiosíssima, fez com que ela, apesar da sua dor, produzisse algo valioso. Eu não sei se você entendeu.
Queridos, apesar da sua dor, apesar dos seus problemas, apesar das suas circunstâncias, eu e você precisamos nos levantar, ou levantar dentro de nós, aquele que já está dentro de nós, porque eu estou falando com crentes. A solução da sua vida está dentro de você, a solução da minha vida está dentro de mim. A proteção da minha vida, o meu abrigo, a minha segurança, o meu refúgio está dentro de mim. E eu preciso levantar isso, porque isso vai me proteger das dores, isso vai me proteger dos desafios, isso vai me proteger das circunstâncias adversas. Mas às vezes estamos na igreja, somos totalmente conscientes de que somos filhos de Deus, que nascemos de novo, que o Espírito Santo está dentro e nada acontece conosco. Então, eu comecei a pensar sobre Neemias. Neemias foi um homem, segundo o coração de Deus, levantado nessa terra para levantar muros e tapar brechas. Nessa noite, nós vamos sair daqui com um entendimento maior de que nós nascemos para fazer algo. Nós nascemos para levantar dentro de nós o que já existe, mas para levantar com força, levantar com ousadia, levantar com intrepidez, fazendo com que a escuridão, fazendo com que as trevas, fazendo com que tudo aquilo que se levanta contra nós fique no lugar que precisa ficar, porque nós somos maior do que tudo, porque estamos em Deus. Porque Deus habita em mim, porque Deus habita em você. Amém? Então está lá, Neemias. Neemias era um homem comum, mas ele era um homem de oração. Eu e você somos pessoas de oração? Conversamos com o nosso Pai, dialogamos com Ele diariamente, resolvemos a nossa história com Ele. Aí é para a matéria fruto do Espírito, que se der, a gente fala aqui, se não, deixa para lá. Então, Neemias era essa pessoa. Ele não era especialista em construção, ele não era empreiteiro, não era pedreiro, nem tampouco engenheiro civil. Ele era copeiro do rei da Pérsia. Aí, muitas, como é que a gente diz? Muitas pedras, sei lá. Muitas coisas que se levantam na nossa mente, que limita nossos pensamentos com relação àquilo que Deus é, que Deus fez, que Deus pode, através de mim e em mim. Os pensamentos limitantes, eles precisam tomar lugar. E o lugar dele não é acima não, é abaixo. E esse homem simples, mas era um homem de oração e temente a Deus, e nós vamos começar lendo um pouco da história dele. Amada, no Antigo Testamento, pois é, o Antigo Testamento é palavra. Amém? E lá em Neemias, abre comigo lá, capítulo 1. A gente vai andar um pouquinho sobre esse texto. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, que é o irmão dele, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Ele estava falando daquele povo que foi levado cativo para a Babilônia. As pessoas ficaram presas nessa situação durante anos. E aquelas que não ficaram presas nessa situação acabaram ficando na cidade onde eles estavam, mesmo estão falando aqui de Jerusalém, mas diante de uma destruição total, porque durante esse tempo os muros de Jerusalém foram arrebentados, as portas foram levadas ao chão. Jerusalém estava então descoberta, sem proteção. Uma casa, o seu muro da sua casa, se é que você mora em casa, ele existe para te proteger. Para que não seja fácil de pessoas entrarem na sua casa. Primeiro tem um muro de proteção.
Vamos lá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E acerca de Jerusalém, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província de Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando. Diga comigo assim, jejuando e orando. Deixa eu te dizer outra coisa, grande revelação. Jejum não está fora de moda. Faz parte do povo de Deus. Eu não estou falando do jejum intermitente, gente. O jejum espiritual. Jejuando e orando. E eu estou falando de uma pessoa que não tinha aliança que nós temos. Que estava lá no Antigo Testamento, mas que era temente ao Senhor. Ele jejuava e ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. E ele começa então a orar ao Senhor e começa a apresentar as suas razões. Sabe, a grande questão do povo de Deus é que tem muita revelação, está tudo dentro de nós, mas às vezes as coisas acontecem e a gente faz de conta que não é conosco. Ou esquece do poder que habita dentro de nós. E esquece do poder dessa presença que habita em nós. A tua presença habita. Eu e você temos a presença do Todo-Poderoso. E ele começa a apresentar as suas razões. E lá na oração dele, eu vou citar só um pedaço aqui, ele diz assim, lembra-te da palavra que ordenasse a Moisés, teu servo. Veja que a oração dele é uma conversa, um bate-papo com Deus. Ele diz, lembra, Senhor, daquilo que você ordenou a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ele começa a conversar com Deus e começa a colocar ali as suas razões. Eu estou em Neemias ainda, capítulo 1. Nesse tempo, ele era copeiro do rei. Isso foi um período, foi uma situação, uma notícia que chegou. Às vezes chegam notícias para nós. De repente chega algo devastador até nós como uma notícia. Qual é a solução que nós temos? É chorar, lamentar e dizer, pronto, acabou, não tem mais jeito? Ou é mesmo que chorando, mesmo que em algumas situações lamentando, se coloca em posição correta, que é diante do Senhor, coloca para Ele as nossas razões e espera aquilo que Deus vai fazer por nós. Então, no capítulo 2, ele já está servindo ao rei. E quando ele estava servindo, ele era copeiro, ele estava servindo ao rei, e o rei faz uma pergunta. Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhes respondi, viva o rei para sempre. Gente, capítulo 2, versículo 2. Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Que coisa curiosa. Aquele homem era só um copeiro. Ele servia ao rei. E ele está diante do rei, certamente o semblante dele estava abatido. Mas o que me chama a atenção não é ele estar com o semblante abatido, porque às vezes algumas situações vêm para nós e nós deixamos o semblante cair mesmo. Mas o que me chama a atenção é ter chamado a atenção do rei. Naturalmente falando, um rei vai olhar para a cara do copeiro para dizer, tu está triste. O que foi que aconteceu? Não, amados.
Nós estamos aqui nesse mundo e andamos com um e com outro, e às vezes fazemos parte de um mesmo grupo, fazemos parte de uma mesma equipe, e às vezes a gente está passando por situações grandes e as pessoas nem notam. Mas aquele rei prestou atenção. E aí ele achou o lugar para ele falar o que ele queria. Aí ele disse, versículo 3: como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele começou a conversar com o rei. Gente, a mulher de, sei lá como era o nome do rei, esqueci, de Esté. A mulher de Assuero, Esté, para falar com o rei, tinha que pedir uma solicitação, fazer uma solicitação e pedir para estar na presença do rei. Esse rei estava conversando com o copeiro, batendo papo, falando da vida dele. O que é que está passando aí que vocês estão vendo que você está triste? Aí ele começa a conversar. Como não estaria? Se o meu povo está lá, na cidade onde eu venho, sofrido, assolado, todos os muros derrubados, eu tenho que estar triste mesmo. E aí o rei diz assim, o que é que me pedes agora? Ele já sabia, né? Já deu abertura, deu cabimento, agora ele só fez a pergunta que é fatal. O que é que você quer que eu faça? E aí ele disse ao rei, versículo 5 do capítulo 2, se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Na presença do rei, não pediu licença para conversar, contou a história todinha, num só vez, de uma só vez. O rei ainda pergunta o que é que ele quer que faça, ele diz assim, me libere para eu ir para lá. Gente, não é fácil, não é simples. Ele estava preso naquele lugar no sentido de que era empregado e tinha que ter a mão de Deus movendo aqui. Só podia ser Deus fazendo alguma coisa aqui. Deixa eu te dizer, as tuas angústias, as tuas queixas, as tuas razões, tudo que você tem, o que você precisa ser levado diante do rei, porque ele vai conceder a você e te dar respostas. Enfim, ele fala que queria ir para o lugar da cidade natal dele. Então o rei, versículo 6, estando a rainha sentada junto deles, foi mais na presença da rainha também, me disse, e quanto tempo vai ficar ausente? Quando é que você volta? Ou seja, já estava considerando que ele ia mesmo, não é verdade? E aí ele começa a dizer que se for do agrado do rei de novo, ele ia voltar em breve e ele marcou um prazo. Aqui não diz quanto tempo foi, mas ele disse ao rei quanto tempo ficaria. E aí é onde entra a ousadia desse homem. Nós, filhos de Deus, precisamos resgatar a ousadia de filho de Deus. Um filho não pede licença ao pai para tomar água na casa dele. Um filho não pede licença ao pai ou à mãe para abrir a geladeira da casa dele. Eu e você somos filhos. A gente não precisa estar tímido. A gente só precisa apresentar as nossas razões. Deus está disposto e disponível a atender a minha e a sua solicitação. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que Ele vai conceder para nós, ou tem coisas que Ele não vai conceder, porque Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe do que nós precisamos, muito mais do que nós. Concorda? Aí ele ousa. Ele já estava batendo papo com o rei mesmo. O rei já tinha liberado, né, de certa forma, para ele ir. Ele disse assim, versículo 7. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, começa sempre assim, né? Se for bom para você, se não for problema para você, eu gostaria que você me permitisse passar
me entregasse cartas para os governadores da além do Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá. Ousadia. Eu vou, já que o senhor está concedendo eu ir. Agora, dá para escrever umas cartinhas para os líderes, a liderança que está lá, dizendo que eu vou passar, que é para eu ter acesso mais rápido? Ousado, o copeiro. E não foi, não parou aí. E ele diz mais. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas. Além de pedir carta para passar mais rápido, ainda pediu madeira para levar para aquilo que ele ia fazer. É muita ousadia. Eita Deus. Para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Aquilo que você pede ao Senhor. Às vezes nem precisamos pedir, gente, porque Ele já sabe o que você precisa. Mas Ele quer bater papo comigo e com você. Ele quer ter intimidade comigo e com você. Ele quer ter relacionamento comigo e com você. E quando nós temos um relacionamento com alguém, a gente precisa falar, mesmo que aquele já saiba. Tem coisas que Isaías já sabe sobre mim, mas eu falo. Só para retificar, batendo uma conversinha. A boa mão do Senhor é com você. A boa mão do Senhor é comigo. A boa mão do Senhor estava com esse homem aqui, copeiro, homem simples. Então, ele foi. Foi aos governadores, entregou as cartas que o rei mandou. Ele chegou em Jerusalém. E tem mais. Eu vou dizer mais na frente. Além de tudo isso que ele pediu, o rei ainda concedeu a ele um exército, né, de oficiais e cavaleiros. Pense na bênção. Aquilo que eu e você precisamos, Deus não vai dar só aquilo que precisamos, Ele vai além, porque isso faz parte do caráter dEle. Ele vai dar o que eu preciso e ainda mais além. Eu preciso só absorver aquilo, pegar aquilo como meu de fato e entender que eu tenho um relacionamento com Deus e que Ele está comigo em todo o tempo. Qual é o muro que eu e você precisamos levantar? Qual é a proteção que nós precisamos levantar? Só que, em todo o tempo, o diabo, ele é diabo. Não é maior que Deus. Mas ele está lá para infernizar a minha vida e a sua. E nesse contexto estava tudo lindo, romântico até. Muitas coisas acontecendo. O copeiro fazendo um pedido ao rei, o rei concedendo esse pedido. Dá além do que ele pede e ele vai para Jerusalém. Mas tem um enviado do cão lá também. E quando ele chega, ele ficou 3 dias em Jerusalém. Eu estou no capítulo 2, já no versículo 11. E, à noite, ele resolve se levantar. Ele passou 3 dias, mas no terceiro dia, não sei, à noite, ele resolve ir ver os muros de Jerusalém. Deixa eu te dizer uma coisa. Os muros de Jerusalém, segundo o Google, tem uma extensão, né, tem um comprimento de 4,5 km. Não é um muro da casa, gente. Quanto é que tem um muro normalmente de uma casa? 3 metros, 4, 5 metros? É? É, Everton, cadê tu? Normalmente um muro de casa, a média. 8 metros. Mas os muros de Jerusalém tinham 4,5 km. Tinha 12 metros de altura. Que normalmente o nosso muro tem 2 metros. 2 e pouco. E tinha 8, deixa eu ver aqui, para eu não errar. 8,5 metros de espessura. Não era um murinho, era um muro. Comprido, alto e largo. O serviço de um homem só não ia dar conta, concorda?
Dentro dele existia uma ousadia infinita, porque ele sabia a quem ele servia. Ele tinha um Deus que era poderoso e a boa mão do Senhor estava sobre ele. Mas, naturalmente falando, um homem passar a fazer e levantar muros durante 4,5 quilômetros, sozinho não dá. Mas esse mesmo homem, ele tinha algo de liderança muito forte dentro dele. E ele consegue captar as pessoas, mas eu vou chegar lá depois. Quando ele levanta-se na madrugada, e às vezes é necessário que a gente se levante na madrugada. Eu não estou falando de orar não, gente. Eu estou falando que em meio às circunstâncias, em meio à escuridão, que muitas vezes assola a nossa vida, é no meio da bagunça que a gente precisa se levantar. Porque a gente não vai ter ousadia para se levantar quando tudo está bem, quando não tem muro para a gente levantar. A gente precisa se levantar com ousadia, é na escuridão mesmo, naquela hora que a gente está arrasado, naquela hora que a gente está angustiado. Às vezes a angústia bate à nossa porta, a gente nem sabe por quê. É nessa hora que nós nos levantamos para ver como é que a gente vai começar a trabalhar. Com Deus, não é sozinho não. E aí, essa figurinha aí, chamada Sambalate e Tobias, começaram a perturbar o juiz dele, porque sempre tem um enviado, não é? Mas o enviado que se levantar contra mim e contra você, não é para deixar a mim e a você estarrecidos, sem força e sem ânimo, não. É ele se levantando, dizendo, não pode, não vai, não consegue. E eu e você, a gente se levanta dizendo, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou sozinho, Deus garantiu na sua palavra que estava comigo dia e noite, não me deixaria jamais. Enfim, ele tem uma estratégia dada por Deus. As melhores ideias, as maiores ideias são para os filhos de Deus. É verdade que tem alguns que não têm aliança com Deus e que têm algumas ideias, mas as melhores ideias são para os filhos de Deus. Você está nessa terra não à toa. Se você é um empreendedor, se você é um empresário, as melhores ideias estão para você. Não é à toa que Deus vai levantar dentro do coração de Cádia e Flávio a ideia de abrir 3 lojas. Porque eu tenho certeza que, naturalmente falando, ela poderia até dizer assim, rapaz, isso é ousadia demais. Eu não vou, não. Mas eles sabem o Deus que eles servem. E onde eles vão chegar, eles nem têm noção. Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou jamais em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Não é só para eles não, é para você também. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado para nós. Agora a gente precisa estar no lugar certo. A gente precisa estar na posição correta. A gente precisa entender que nele somos maioria, que nele temos a força. Que nele nós temos a força para levantar o muro. E que o muro, na verdade, está dentro de nós, que é a presença poderosa do Espírito Santo. O nosso protetor, nosso guia, nosso ajudador, nosso tudo. Ele então se levanta e começa a arrebanhar pessoas. E começa a colocar naquela dimensão pessoas para pegar cada uma parte. E o tal do Tobias, que não era gente, começa a perturbar o juiz dele. E aí Deus vai dar a estratégia de novo. Porque quando nós estamos aliançados com Deus, quando nós estamos firmes com Ele, Deus vai estar trazendo para nós as estratégias corretas. Às vezes a estratégia é recuar. Mas Ele vai dar a estratégia correta para que a gente faça aquilo acontecer por causa dele. Então ele teve outra ideia. Vamos fazer o seguinte, já que o negócio está difícil, de tempos em tempos, né, de pedaço em pedaço, tinha uma família lá guardando aquele lugar, construindo o muro. Ele disse, agora a gente vai fazer diferente. Vai ficar uma parte do povo, desse pedaço aqui,
constrói o muro e o outro fica de prontidão. Depois troca. Aquele que estava de prontidão vai construindo o muro e aquele outro fica na reserva. Torre de vigia. É construindo e vigiando. É construindo e olhando. É crescendo no Senhor e vigilando contra as obras astutas de Satanás. Eu não posso vacilar sobre isso. Eu tenho que estar na missão construindo, mas também vigilante. Por aqui não. Por isso que nós vamos levantar o muro e tapar as brechas. Tapar as brechas é ter esse tino de estar vigilante contra as obras astutas de Satanás. Porque ele é o vil tentador. E ele não vai parar. Mas ele tem que se dobrar ao Filho de Deus. Aleluia. Durante todo o tempo, todo o processo, Neemias falava do Senhor, Neemias ensinava a palavra, Neemias levava o povo a adorar. Em todo o tempo da nossa vida e das circunstâncias, enquanto a gente está construindo, enquanto a gente está tapando as brechas, a gente precisa estar o tempo todo regando tudo isso com adoração ao Senhor, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Tudo junto. Amém? Trazendo sempre a lembrança. Quem Deus é. A grandeza de Deus e o poder de Deus. Lembrando que Ele habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Então, queridos. Tudo foi conseguido por uma direção de Deus. Com esforço, com diligência, com integridade, com resiliência. O que é resiliência? Resiliência não é você se colocar no lugar do outro. É você ter a capacidade em Deus de modificar ou aguentar algum tipo de pressão, algum tipo de mudanças e você ficar firme. O que acontece conosco é que quando alguma circunstância vem sobre nós, às vezes nós entregamos os pontos. Ficamos assim, isso não é para mim mesmo não. Ei, se levante na força do poder de Deus. Eu não sei qual é a sua circunstância. Eu só sei que Deus, Ele é poderoso para fazer os inimigos trabalharem por você. Eu não sei qual é o ponto que está te tocando. Mas eu sei que Deus, Ele vai te dar as estratégias e a forma correta de você atravessar, de você levantar esse muro de proteção. Eu vi, Natália, uma imagem que tem muito a ver com isso. Enquanto isso, o grupo de louvor já pode vir para cá. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso fala do poder de Deus, da bondade de Deus. Não tente entender o processo. Apenas confie que Deus está no controle. E agora? Uma manada de búfalos. In the presence of my Savior, Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong. Você entendeu, queridos? Não, você não entendeu, não. Entendeu, não. Deixa eu te dizer. Você está num campo. E você olha para frente e vê uma manada de búfalos. A coisa mais rápida
da gente pensar, vou morrer agora. Ou não? Está lá, quietinho, esperando só os búfalos passando por cima. E a manada vai passando de um lado e de outro. E quando ele abre o olho, ele se depara com um búfalo na frente dele. Que a gente, na nossa forma humana irracional de pensar, diz assim: ele está só esperando para me dar uma golpada. Mas ele estava protegendo. Ele estava num lugar que estava protegendo aquele que estava tão desesperado, para que toda a manada passasse. E depois ele passou e foi embora. Disse, nem te conheço, vamos embora. O que eu estou querendo dizer com isso? É o que eu já falei aqui. Em algumas situações, Deus vai pegar o próprio inimigo para trabalhar a seu favor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual diagnóstico você tem recebido. Eu não sei o que é que você tem vivido. Eu quero te dizer que em meio à tribulação, Deus pode fazer o impossível. Porque não existe nada que seja impossível para Deus. Na verdade, Ele é o Deus das impossibilidades. Tudo para Ele é possível. Então você não está só. Deus está a seu lado. Ele está a seu favor. Ele vai trabalhar por você para que você desfrute da plenitude dele. Mas o meu papel e o seu papel é estar firmado nele. Deixa a manada de búfalo passar. Nada vai acontecer com você. Porque você é amado do Pai. Porque você é obra do Senhor. Porque você é feitura das mãos de Deus. Porque você é a coroa da criação de Deus. Deus precisa que eu e você tomemos posição. E às vezes a gente acha que tomar a posição é ficar quieto esperando tudo descer do céu. Ei, o que precisava vir à terra, veio. A nossa posição é não abrir mão do Senhor. É não abrir mão da sua palavra. É não abrir mão dos seus princípios. É o sangue dando na canela e eu não arredo o pé. Eu fico até o fim, porque eu sei em quem eu creio. Eu sei quem é Deus para mim. Ele me tirou do império das trevas e Ele me trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nele eu tenho proteção, nele eu tenho segurança, nele eu tenho provisão. Provisão! Provisão chegando! Provisão na tua vida também. Provisão chegando na minha e na sua vida. Nós não temos que viver nessa vida como coitadinho, esperando as migalhas cair do chão, não. Você é filho do rei. Você é filha do rei. Fique de pé, pelo amor de Deus. Seja intenso com o Senhor, queridos. Nada vai te abalar, nenhuma manada de búfalos. Nada vai te abalar. É no esconderijo que nós precisamos descansar. O esconderijo do Altíssimo. Teu refrigério habita a paz, que excede o meu pensar. Não tema, pequeno rebanho. Não temerei. Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. Mas é na presença. Tua presença. A tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua
presença. E nós nem precisamos mais ir para um templo. A tristeza não uma vez por ano. Tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim. O poder de Deus habita dentro de nós. Opera em mim. O poder de Deus opera dentro de nós. Se move. Oh, Ele se move em mim, através de mim. Senhor Jesus, no esconderijo onde eu posso descansar. Oh, aleluia. O teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. A tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim. Eu declaro caindo por terra toda depressão caindo por terra em nome de Jesus. O poder do Altíssimo te envolvendo, o poder do Altíssimo dentro de você, fazendo acontecer. Que habita em mim. No Salmos 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Porque há um rio que está dentro de mim e de você, queridos. Sabe, queridos, na sexta-feira eu chamei algumas pessoas para virem à frente e eu vou tomar a ousadia de chamar mais uma vez. Existem pessoas aqui com situações que para você parecem impossíveis. Eu quero te dizer que o Todo-Poderoso que habita dentro de você, Ele é poderoso para fazer além daquilo que você imagina, pede ou pensa. E eu quero que você saia com ousadia e venha aqui. Por quê? Porque coisas foram destravadas hoje no reino do Espírito. Porque para Deus não existem impossíveis. Porque para Deus não existe nada que seja complicado. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer, queridos. Não se engane. Deus está com interesse de fazer coisas na sua vida. Mas você e eu precisamos estar no esconderijo do Altíssimo. É nesse lugar. Lugar de provisão, lugar de proteção, lugar de impossibilidades. O que é impossível para Deus? É para nós, mas para Ele não é. Aí talvez você olhe para mim e diga assim: é porque você não sabe, irmã, o que é que tem acontecido comigo. Não tem como eu sair disso.
Não tem mesmo se você estiver só. Mas você não está só. O poder do Altíssimo está sobre você. Descansa no esconderijo do Altíssimo. Descansa à sombra daquele que pode fazer. A solução é Ele. Sozinha não vai, mas com Ele pode. Oh, te adoramos, Senhor, e cremos nos milagres chegando agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça ela, Rafa, por favor. Hoje chegue, meu filho. Eu não sei o que é impossível para você, mas para Deus não é. Deus quer fazer. Deus já tem preparado coisas grandes e poderosas para fazer. Pastor Pedro Penha, Fabiana, Ana Nery, os pastores Gludes, pastor Iglécio. Chegue, chegue, chegue. Oh, obrigada, Pai. Mulher com mulher, homem com homem. Oh, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Hoje é uma noite de refrigério. Hoje é uma noite de milagres. Milagres estão acontecendo agora mesmo. No esconderijo do Altíssimo tem milagres, 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 milagres. Oh. Impossibilidades caindo por terra agora em nome de Jesus. Impossibilidades caindo por terra em nome de Jesus. Não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor. Ele é um Deus que pode. E Ele habita. Eu declaro toda impossibilidade caindo por terra em nome de Jesus. Oh, toda impossibilidade caindo por terra em nome de Jesus. Desfrutando dos milagres de Deus. Desfrutando do poder de Deus. Em nome de Jesus. Não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Onde eu posso descansar, teu refrigério